gente, então pelo adiantar na hora, vou pedir Patrícia. Patrícia, psiquiatra do projeto. Bom dia, não preparei slides, né? Talvez tenha sido um erro, porque sou só eu aqui para vocês prestarem atenção, vou falar muito bem, mas como eu fui apresentada, né? Eu sou Patrícia, sou psiquiatra da infância e da adolescência, atuo no ambulatório de psiquiatria da UERJ e lá a gente tem um ambulatório específico para criança, né? Um ambulatório de saúde mental, de uma maneira geral, que a gente recebe os pacientes, crianças e adolescentes do próprio hospital. A gente ainda não está aberto para o CIGEG. E o que é muito interessante nesse ambulatório, que a demanda, né, de atendimento para crianças e adolescentes tem aumentado cada dia mais. Né? É uma percepção tanto dos profissionais, eu acho que da população de uma maneira geral. Mais interessante ainda que no ambulatório geral, por mais que a gente tenha esse aumento de demanda, não para de chegar crianças, a gente não dá conta, a gente não tem nenhuma demanda, assim, antes da gente pensar no ambulatório de identidade, né? A gente não tem nenhuma demanda de atendimento para crianças trans no ambulatório geral, que eu acho que faz a gente pensar um pouco. E como é importante a gente ter um ambulatório específico para atender esses jovens, né? Eu vou olhar aqui pro meu celular de vez em quando, que eu coloquei alguns pontos para eu não esquecer de falar. Então, o que eu acho importante a gente colocar, né, essa fase da vida, a adolescência, como que é uma fase pode ser uma fase difícil, porque é uma fase de transformação, vocês sabem, né? Então, tem um período de começar ali em torno dos 12 anos, às vezes um pouquinho antes, que é bem marcado pela presença dos caracteres sexuais que estão relacionados ao sexo de nascimento. A partir daí vocês podem perceber que pode ser muito problemático para as crianças trans, né? Então esse é o primeiro momento. Outra coisa, né, em relação à adolescência. Nós, seres humanos, né, como seres gregários, o que significa isso? A gente vive em comunidade. É muito importante para a gente, falando em evolução, é muito importante a gente estar com outras pessoas, né? Socialmente isso é importante e para a nossa sobrevivência isso sempre foi muito importante. Na adolescência também tem essa transformação, né? A criança muito pequena, ela vai onde os pais vão, ela tem o prazer de estar com os pais. Na adolescência tem essa mudança. Eles buscam outros adolescentes. Os pais já não servem para nada, não são legais, tudo que os pais falam não é bacana, eles são de outra geração, não sabem nada do que eu estou passando. Eu vou procurar um igual a mim. Para o adolescente é extremamente importante estar com os pares, estar com os iguais, né? Quem pensa parecido, quem está passando pelas mesmas coisas, as mesmas vivências. Aí, de novo, eu faço paralelo. Pensa nos adolescentes trans, que muitas vezes eles vão chegar na escola, que é o lugar que eles mais socializam, o lugar que eles mais estão com um outro, e eles não vão ter esse igual, eles vão olhar e não vão se identificar. A gente tem dados que mostram que nos últimos 30 anos, né, o aumento da taxa de suicídio na população jovem, adolescentes, jovens adultos, aumentou 30%. E a gente fica pensando o porquê desse aumento. Algumas coisas que mostram pra gente. A gente não mudou tanto, né? Não teve uma grande mutação nesses 30 anos que fez a gente mudar como ser humano. O que mudou? Qual que é a variável nesses últimos anos que foi colocada pra gente que talvez explique esse aumento de transtornos mentais na população jovem? As redes sociais. Isso mudou muito. A gente faz parte de um experimento, na verdade, né? A rede social, o Instagram, TikTok, enfim, não está aqui para ajudar. Não foi feito, nossa, é muito importante as pessoas se conectarem. A princípio não foi para isso,
né? A princípio, a rede social foi feita, como a gente vive no mundo capitalista, para alguém lucrar com isso, um grupo ganhar muito dinheiro, e realmente eles ganham muito dinheiro. Tem seu ponto positivo, de fato, eu acho que muitas das discussões que a gente tem hoje é por conta dessa divulgação nas redes sociais, mas tem um lado também muito negativo. A gente tem uma questão da vida moderna de colocar a gente como um produto mesmo, de fato. A gente é tratado como um produto, a gente tem que produzir muito, né? Divulgação de que a gente sempre tem que estar melhor, fisicamente, esteticamente a gente tem que estar bem, os filtros, né? Então a pele tem que sempre estar muito bonita, o cabelo sempre muito arrumado, produtividade, e aí a gente fazendo assim no jovem, isso pega muito mais, por conta disso, né? De você precisar ser aceito pelo grupo. Então, essa busca incessante por uma perfeição e também por uma produtividade, às vezes o jovem se pega, não, eu preciso tirar uma nota muito boa, eu preciso estar muito bem, preciso daquele tênis da moda, senão eu não vou ser reconhecido. E aí o jovem e o adolescente trans, muitas vezes ele fica mais fácil de cair nessa armadilha que colocam pra gente, por conta disso, né? Já não se vê identificado na escola com outros e ainda tem esse fator agravante das redes sociais, né? De como coloca a gente também dessa maneira. E aí o aumento dos quadros ansiosos, né? Teve uma outra pesquisa que foi feita pela Unicef no período de pandemia. O que eles viram, né? De 3 em cada 10 adolescentes relataram sintomas ansiosos. E novamente, né, a pandemia ela só acelerou algo que já vinha acontecendo. Né? Os jovens ficaram, todo mundo, né, ficou trancado em casa, para passar o tempo, para ter um momento de lazer. Esse período de exposição a telas, às redes sociais, aumentou demais. E realmente foi o ponto que a gente viu um boom, um aumento de procura de pacientes nessa faixa etária antes nunca visto. A gente nunca tinha visto uma quantidade tão grande de adolescentes adoecidos, né? Os adolescentes estão sofrendo como adultos, como os adultos sofriam antes. É muita responsabilidade. Você estar bem, precisa estar bem, parecer bem a todo momento. Algo que talvez a gente pensasse, mas uma fase mais para frente, né? Uma fase mais adulta, com as responsabilidades da vida. E esses jovens estão passando por esse momento agora. E a gente, na saúde mental, né, no ambulatório, a gente tenta ajudar esses pacientes de alguma forma. Claro que o apoio familiar é muito importante. Muitas vezes esses pacientes eles se fecham, eles não chegam na escola, não tem aquele grupo de identificação. A escola pode não ser acolhedora. Sobra o que? A família, o apoio familiar, e muitas vezes eles não têm. A gente acaba tendo uma amostra um pouco enviesada, porque como a gente atende criança e adolescente ela precisa vir com algum responsável. Então, a gente entende que esses pacientes, esses jovens que a gente atende, algum apoio eles têm. Os pais se preocuparam, entendem a questão de gênero, pelo menos eles estão abertos a entender. A gente vê muito uma ambiguidade, né? Os pais aceitam, entendem, ao mesmo tempo não entendem, acham que é uma fase, às vezes busca a gente para mudar o pensamento da criança, do adolescente. Não, olha, ele começou a apresentar essa questão de gênero, mas eu trouxe aqui porque eu acho que isso não vai se manter, como o Daniel mostrou aqui os dados que mostram o contrário. E a gente, como profissional de saúde mental, a gente precisa fazer essa orientação. E o que eu falo para os jovens, né? Porque às vezes eles acham, claro que eles têm, os adolescentes principalmente, eles têm muita capacidade para decidir muita coisa, mas não é tudo. A responsabilidade é dos pais. E muitas vezes eles têm, por conta da impulsividade, dessa ansiedade, às vezes até de querer modificar o corpo rápido,
enfim, já querer usar né, impor que os pais usem o nome social de forma rápida. Porque muitas vezes os adolescentes, eles começam a usar o nome social naquele ciclo de amizade. Depois, quando eles se sentem confortáveis, que eles falam para os pais. Então, para os pais é muito difícil. E aí eu sento, né, com adolescentes, sento com os pais e explico, olha, você está passando por um momento de mudanças físicas, enfim, mas os seus pais, né, geralmente são as mães que vêm, mas sua mãe também está passando por um momento de transição. 15 anos, 14 anos, né, usando um pronome, usando um nome, por mais que muitos pais queiram, respeitem o gênero, a identificação de gênero dos filhos, é difícil essa mudança mesmo, né, chamar pelo nome, enfim, e muitos adolescentes não entendem. Então a gente precisa também fazer esse papel, esse meio de campo, e a gente faz muitas vezes uma mediação, né? Mas é muito interessante a gente trabalhar com os jovens, porque a gente conhece a família, né? O adulto é um pouquinho diferente, às vezes o adulto vai sozinho, a gente tem um relato, mas a gente não vê exatamente como, a gente tem essa oportunidade de ver um pouco como é a dinâmica familiar, né? Como que é esse paciente em casa. Eu utilizo muito também, eu solicito muito relatório escolar para entender como está esse adolescente na escola, né? Então a gente tem alguns sinais que a gente percebe. Não é todo paciente que acompanha no ambulatório de psiquiatria, que vem pela identidade, que tem um transtorno mental. Claro que não, mas muitos têm, né? Então como que a gente pode perceber isso? Porque o adolescente é rebelde, é um período de vulnerabilidade, sim, mas não significa que que deve ser um período de adoecimento. Então, como que a gente separa o que é da adolescência, o que talvez esteja caminhando para um transtorno mental? O adolescente, ele fica, de fato, ele fica mais recluso, fica mais no quarto. Isso por si só não significa muita coisa, né? Para de conversar com os pais, não quero falar com vocês. Mas isso por si só não é muita coisa. O que a gente precisa perceber? Se esse adolescente, se ele tem relações, mas relações, quando eu falo relações, são relações verdadeiras. A gente tem adolescente que não tem amigo. Não tem. Quando você pergunta qual é o nome do seu amigo, fala um nome, mas uma pessoa que ele nunca viu na vida. São relações apenas virtuais. Às vezes você nunca viu nem o rosto da pessoa com que você se relaciona. Não é raro a gente ver isso. Então, um adolescente que não tem relações verdadeiras, né? Isso já chama a atenção. Casos mais extremos de adolescentes que demonstram mesmo no corpo o sofrimento, com crises de ansiedade, automutilação, né? Choros compulsivos, reações de raiva desproporcionais para a situação. Não é só aquela irritabilidade do adolescente, que nada tá bom, né? Mas que afasta ele e essas reações acabam afastando ele do convívio ou com outros adolescentes ou com os familiares. Isso são sinais de alerta. Então, para ir já finalizando, o que eu gostaria de deixar aqui como recado? Primeiro, a gente observar esses sinais, a gente acolher os nossos adolescentes, ouvir o que eles estão falando. E eu acho que essa questão da rede social, de fato, a gente precisa, principalmente com as crianças e com os adolescentes também, é necessário ter um controle parental. Você não deixaria seu filho, por exemplo, você vai numa praça que você não conhece ninguém, cheio de gente, eu vou te pegar não sei que dia. A gente não faz isso. Por que a gente vai fazer isso com as redes sociais, que é um campo que ele pode ter acesso a qualquer coisa, né? Esses aplicativos, enfim, eles são feitos para você não parar de ver. Na nossa época de adolescente não era assim, né? A programação acabava. Chegava 2, 3 horas da manhã, já não tinha mais o que você ver. Ou você ia dormir, ia ler um livro, enfim, fazer qualquer coisa. Hoje não para. Então, ao mesmo tempo que eles podem ter acesso a coisas muito interessantes, a gente também precisa desse
dessa orientação e desse controle. E a melhor orientação que a gente pode ter é oferecendo nosso apoio e sermos uma audiência, né, não punitiva, mas acolhedora e direcionar da melhor forma possível. Quando não for possível conversar em casa por N questões, direcionar para um centro de tratamento, de saúde ou com psicologia. Não necessariamente, às vezes a pessoa não vai ter acesso a um centro como esse, um ambulatório específico, mas que tenha acesso a algum profissional de saúde mental, isso é essencial, né? Então, os estudos que quando a gente quer promover a saúde mental, que é o bem-estar, né? E quando a gente fala de bem-estar, de felicidade de uma maneira geral, o que os estudos mostram, né? Todo mundo está procurando isso, como que eu vou ser feliz? Como que eu posso fazer meu filho feliz? O que mais faz a gente feliz são as experiência mesmo. São as relações reais. Então, eu acho que o recado hoje é isso, né? Da gente buscar estar mais na realidade, mais próximo e trocar cada vez mais com esses jovens. Obrigada.